Iniciamos neste momento a nossa palestra do curso de capacitação A Caderneta da Criança, do projeto Multicamp Saúde da Criança. Professor Paulo de Tarso Ribeiro de Oliveira, nosso professor da Faculdade de Psicologia do IFCH da Universidade Federal do Pará, está aqui conosco. O professor falará sobre a grande paixão dele, de muitos outros que eu conheço, e tem que ser de todos nós, o Sistema Único de Saúde, e, especificamente, o professor falará do Sistema Único de Saúde na Amazônia. Então, é sempre um prazer, professor Dr. Paulo de Tarso, ouvir você falar. Então, sem mais demoras, passo neste momento a palavra para você. Primeiro, boa tarde a todos e a todes. Minha formação é na psicologia, minha tese de doutorado é na ciência política da saúde. E, sem mais delongas, eu estou construindo um documento aí para outros motivos, para dialogar com a saúde da Amazônia, certo? Colocar a Amazônia no lugar que ela merece, né? E o nome do documento é assim: por uma nova concepção de defesa do SUS e da vida, e que envolva um pacto de gestão baseado no conceito de transição ecológica e padrões de tecnologias e inovação articulados com a realidade da Amazônia, do Brasil e do planeta. Tá? Então, esse será o nome do texto. Tá certo? Esse será o nome do texto. Então, vamos começar aqui pelo título. Primeira coisa, não há mais o conceito que nós estamos utilizando de transição ecológica, porque o conceito de sustentabilidade ele está superado. Dentro da sociedade capitalista, você pode ter, inclusive, um ambiente que dialogue com a sustentabilidade. E dialogue com a sustentabilidade mas que aceite também uma certa degradação ambiental. Então, nós estamos pensando e articulando um conceito de que, na realidade, um novo padrão de desenvolvimento precisa ocorrer no planeta, certo? Tá? Porque, com este padrão de desenvolvimento que nós temos hoje, o planeta não se sustentará nos próximos anos. Inclusive, eu aconselho quem tem Apple que possa entrar na ficção científica do Isaac Asimov, que é Fundação. E aí vocês vão entender muito bem o que eu estou falando aqui, certo? A segunda coisa é a Amazônia, né? Todo mundo sabe que a Amazônia está no centro do debate internacional. A COP26 começa daqui a uma semana, ou agora esse final de semana, e a Amazônia está no centro do debate. Outra coisa é o SUS, né? O SUS, com todos os seus problemas, ele tem se mostrado um sistema importante para a garantia de um bem precioso, que é a saúde da nossa população, certo? Da nossa população. Então, eu vou começar dizendo o seguinte: primeiro, as raízes históricas, né? Ao longo desses 30, 40 anos aí do SUS, né, nós temos muitas coisas a comemorar, né? Mas nós não conseguimos construir um padrão equânime de sistema de saúde no Brasil. Se eu perguntar para vocês se o que nós tínhamos antes, que era apenas a cobertura dos que tinham carteira assinada, certo? A cobertura dos que tinham carteira assinada. E hoje nós temos um sistema universal,
em relação ao que nós tínhamos antes, é melhor. Mas é o suficiente? Não, né? E nós temos uma questão muito importante que está no artigo 3º da Constituição, que é o combate à desigualdade regional, certo? Só que este combate às desigualdades regionais, né, ele nunca foi incorporado suficientemente nas formuladores de política, certo? Que fizeram os planos federais e estaduais. Eu digo suficientemente. Nós tivemos iniciativas aqui, iniciativas ali, né? Mas um SUS que tenha o mínimo, né, de igualdade para todos os brasileiros, em todas as regiões do país, a gente não conseguiu ainda implantá-lo no Brasil com este grau de suficiência, certo? Então, é importante que a gente, da Amazônia, que nós façamos e lutemos por este esforço, né, como amazônicas. Por exemplo, nós temos 12% do território nacional, 12%, desculpa, da população brasileira, mas nós não temos 12% de doutores, juntando todos os doutores na área de ciência e tecnologia. Nós não temos 12% do orçamento da Seguridade Social para investir na região amazônica, certo? Nós não temos 12% dos especialistas. Nós não temos os especialistas nas cidades de pequenas e médio porte, certo? Eu sempre brinco dizendo que os especialistas estão no Tratado de Tordesilhas ainda, a 200 quilômetros da praia, né? Então, os médicos não querem morar a mais do que 200 quilômetros da costa, né? Grande parte dos especialistas nas áreas de psicologia, de biologia, de farmacologia, e vários de nós, por motivos variados, que estão desde a formação elitista que nós temos, né? Isso não vale só para os médicos, vale para todos nós, até uma formação e até as condições de trabalho que nos são oferecidas, certo? Então, são vários fatores que afastam os profissionais de saúde da necessidade que nós precisamos ter de termos serviços qualificados na nossa região, certo? Por vários desses motivos que eu falei aqui para vocês, certo? Então, mas ainda assim, né, nós temos aqui o Evandro Chagas, o IPPATRA, a Fiocruz de Manaus, as nossas universidades, né? Tivemos, por um momento, uma política importante, que foi a política do Mais Médicos, que foi pela primeira vez, até 2015, que nós tivemos médicos em todas as aldeias indígenas da região amazônica, certo? Então, com o decorrer do tempo, né, nós temos várias iniciativas que foram sendo colocadas, né? Mas nós temos aqui, nós primeiro aí começamos com nós não temos uma Amazônia, nós temos várias Amazônias. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar para vocês, certo? Várias Amazônias. E a Amazônia sempre foi vista como o almoxarifado do Brasil, né? Então, as pessoas vêm aqui para retirar as coisas e não para dar condições de vida, políticas públicas necessárias para o povo da nossa região. Então, assim vai o nosso minério, assim vai a nossa madeira, né? Assim vai a nossa biotecnologia toda, né? Assim vai todo o processo que nós temos de acúmulo de riquezas, certo? Mas, com o esforço de 2013 a 2015, nós conseguimos mitigar um pouco disso. Mas, a partir de 2016, novamente, nós estamos passando por uma situação muito difícil na nossa região. Vou dar 2 dados para vocês. A anemia em crianças, o maior percentual está na região norte da Amazônia, né? A pobreza extrema, região norte da Amazônia, certo?
a insegurança alimentar, região norte da Amazônia, como com todo esse mundo de águas, de peixe, né? O analfabetismo, região norte da Amazônia. Os municípios com menor IDH, região norte da Amazônia. Certo? Então, região amazônica, né? Ela tem estes problemas que estão colocados aqui. Então, nós temos várias paisagens aqui no nosso território, certo? Dos recursos epidemiológicos, da organização dos serviços e dos recursos humanos e tecnológicos. Então, assim, nós temos, principalmente, uma transição epidemiológica na nossa região e no Brasil, onde nós temos a tripla carga de doenças, para alguns, que nós temos as doenças antigas, as doenças novas e as doenças do mundo moderno convivendo no mesmo território. Né? Nós conseguimos ter rancenias e mal de Chagas, né? E morrer de acidente de trânsito e de mortalidade por causas externas fortemente na região amazônica, por exemplo. Né? Hoje, se você frequentar o hospital metropolitano, 40% a 50% das pessoas que estão lá estão acometidas por acidente de moto, né? Com certeza absoluta. Então, nós temos aqui um resumo socioepidemiológico e sanitário, né? Com baixos padrões de escolaridade, mercado informal preponderante, baixos padrões de saneamento, incluindo água potável, né? Concentração da terra, degradação ambiental com contaminação mercurial e doenças respiratórias advindas de fumaça das queimadas entre os seus componentes mais agressivos, doenças ditas do mundo moderno, como as não transmissíveis, especialmente os carcinomas, as do aparelho circulatório e a crescente mortalidade por causas externas, endemias clássicas e negligenciadas, como a malária, hanseníase, tuberculose, AIDS, leishmaniose, dengue, e a heterogenia própria da intervenção do sistema de saúde, como é o caso da mortalidade perinatal, por exemplo. Né? E, para quem não sabe, a mortalidade é de 0 a 7 dias, que é uma mortalidade que é um indicador importante para medir a capacidade de resolubilidade dos serviços de saúde. E toda essa realidade se somou à Covid-19. Né? Além disso, né, tirando os municípios de 100 mil habitantes, certo? Onde nós temos a concentração dos serviços, nossas UTIs, principalmente UTI neonatal, baixa cobertura do programa de saúde da família nos estados com maior população, inclusive aí é o inverso. Nas capitais e nas cidades acima de 100 mil habitantes, uma baixa cobertura do saúde da família. Presença exígua de centros de atenção psicossocial e de saúde do trabalhador, certo? Populações em situação de vulnerabilidade social, principalmente nas cidades pequenas, né? Os ribeirinhos, quilombolas, assentados, com terra e sem terra, indígenas, né? Para vocês terem uma ideia, 30% da população nossa são de assentados rurais que não estão cadastrados no INCRA, certo? E por isso eles não fazem parte do município e eles são um problema para o prefeito que não recebe recursos do Ministério da Saúde porque essas pessoas não são reconhecidas pelos sistemas oficiais, certo? Em relação à ciência e à tecnologia, que é fundamental, e o controle social, né, nós temos um baixo processo de interiorização dos profissionais para os municípios do interior, particularmente de pequeno porte. Né? Nós tínhamos estados que sequer tinham curso de medicina até 4, 5 anos atrás, como é o caso do estado do Amapá. Né? Número pequeno de pesquisadores, apenas 4% dos doutores do Brasil estão na Amazônia, certo? Juntando todas as nossas áreas. Poucas pesquisas que dialogam com a necessidade de organização dos serviços, insuficiência de recursos financeiros, insatisfatória organização das instituições executoras e fomentadoras de política de desenvolvimento, certo? Nós temos um problema grande aqui com o planejamento, financiamento, gerenciamento e avaliação das pesquisas,
e pouca familiaridade com o sistema de propriedade intelectual, por exemplo, né? Criar patentes. Durante a pandemia, agora, nós conseguimos fazer muita coisa, mas a gente não incorpora isso no nosso dia a dia do Sistema Único de Saúde, né? Muitas vezes, os investimentos em saúde desarticulados de um processo de regionalização mais firme, né? Movimentos sociais com participação nos conselhos de saúde, mas muitos destes movimentos com uma forma tradicional de participação, certo? E os conselhos de secretários municipais de saúde com uma força importante, mas ainda não suficiente para enfrentar os desafios, né, da Amazônia. Então, se nós fôssemos dizer aqui, nós temos as cidades acima de 100 mil habitantes, certo? Principalmente com agravos típicos dos aglomerados urbanos, que a gente chama as doenças do mundo moderno, mas mesmo dentro dessa cidade, nós temos as doenças do século XIX, como mal de Chagas, hanseníase, etc. Depois nós temos doenças associadas a paisagens naturais, né? As arboviroses todas, né? Como forma típica dos pequenos municípios. E entre os municípios de 25 a 80 mil habitantes, nós temos um processo migratório da região amazônica que vai desestruturando aquilo que nós estamos precisando resgatar, que é uma nova forma de produção do viver dentro do nosso planeta, que eu estou chamando aqui de transição epidemiológica. Certo? Então, a defesa do SUS, né? A defesa do SUS dentro desta nossa região, a defesa do SUS, está dando para ouvir, pessoal? Está dando para ouvir? Sim, sim. A defesa do SUS dentro dessa nossa região, então, ela precisa ser pensada, primeiro, do ponto de vista intersetorial. Então, a saúde não pode ser pensada apenas como equipamentos próprios da saúde, como trabalhadores de saúde, né? Nós precisamos pensar na saúde, primeiro, atrelando-a ao conceito de ambiente saudável, né? Então, por isso que eu estou tocando tanto nesta discussão, onde é preciso ter um novo modo de produzir a vida na região amazônica que preserve os mananciais, as águas, que preserve a tecnologia dos ribeirinhos, dos quilombolas, dos assentados, dos povos originários, né? Se nós pensarmos, inclusive, do ponto de vista científico, os povos originários, do ponto de vista daquilo que a gente utilizava como sustentabilidade do planeta, estão muito mais na frente do que nós, urbanos, que desmatamos, que grilamos, que destruímos, né? O planeta, certo? Onde tem floresta, geralmente área de conservação, ou área indígena, onde nós temos florestas na Amazônia. Onde tem estrada, nós temos os grandes desmatamentos. Então, nós precisamos pensar aqui numa articulação forte, né? Dentro da tripartite, das bipartites estaduais, né? Uma articulação forte que dialogue com esta relação entre meio ambiente, água, certo? Precisamos resgatar, né, o plano de desenvolvimento do Marajó, né, o plano da BR-63, uma transamazônica a partir de uma concepção ecossocial, expandir, não sei se vocês conhecem a experiência, a fábrica de Chapuri, de camisinhas em Chapuri, quer dizer, você utilizar coisas da Amazônia, agregar valor a estas coisas para que elas tenham um funcionamento importante e forneçam material para o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Financiamento. Propor um piso diferenciado para a região amazônica.
Vocês sabem que nós temos um problema grave, que a estrada aproxima e o rio separa. Então, se você está a 80 quilômetros numa estrada de um município para o outro, né? Você está a 80 quilômetros de uma estrada do município para o outro é uma coisa. Você está a 80 quilômetros de um município para o outro com um rio, entre as duas coisas é outra coisa, certo? Então, é importante que a gente tenha um piso diferenciado dentro da discussão do bolo de recursos para a região amazônica. Por que eu digo isso? Nós, no Brasil, fazemos planejamento, principalmente o planejamento federal, para 240 municípios que concentram 80% da população. Ou seja, os pequenos municípios ficam de fora das emendas parlamentares, de muitas políticas públicas, do financiamento internacional, do financiamento da saúde, da educação e assim por diante, né? Certo? E, no último período, com esta emenda, PEC 95, a emenda dos gastos, do teto de gastos, agora, que está sendo discutida aí, furo-teto, não furo-teto, certo? Ao contrário dos países capitalistas que enfrentaram a pandemia, como, por exemplo, o Biden, colocou 3 trilhões de reais na economia americana para o seu desenvolvimento, certo? Nós tem alguém com o microfone aberto. Colocou 3 trilhões de reais para o desenvolvimento, nós resolvemos retirar a participação do Estado da economia brasileira, quando a gente sabe que só o Estado pode corrigir as diferenças injustas, certo? E fizemos mais do que isso. Nós retiramos um componente universal, que era o per capita por habitante que existia dentro do Saúde da Família, certo? Onde você tinha já um piso diferenciado per capita por habitante, inclusive quando o per capita era 23 para a região, R$23 por cada habitante para a região sul, quando era para a Amazônia era 27, já tinha uma diferença que já incorporava. Então, agora, você está trabalhando com um conceito de cobertura universal que você tem que cadastrar os seus habitantes. Sabe o que significa isso? O agente comunitário, a enfermeira, o médico, todo esse nosso pessoal que podia estar fazendo visita domiciliar, fica na unidade cadastrando as pessoas dentro de sistemas de saúde aí, certo? Recursos humanos. Aqui nós temos um problema grande, né? Que vai desde a discussão de voltarmos a ter o programa Mais Médicos, que é fundamental, o programa Mais Profissionais, mas também mudarmos, e isso eu acho que é um ponto central da interprofissionalidade que nós temos dentro do multicampo, darmos a possibilidade das pessoas interagirem multiprofissionalmente desde a graduação. As nossas graduações, elas são conteudistas, certo? Com poucas chances que nós temos de já conviver na prática com as situações e com os problemas que nós vamos enfrentar quando nós nos tornarmos profissionais das nossas áreas, certo? Então, interiorizar ampliar o número de residências médicas e multiprofissionais, né? Ampliar a formação não universitária, né? O agente comunitário precisa ser bem qualificado para cumprir a sua tarefa, certo? Fortalecer polos de educação permanente, investir muito no telesaúde e na telemedicina, vinculando os hospitais de referência da região para diminuir o desperdício de passagens e diárias, né? Desnecessárias, e a gente ter uma contra-referência muito mais ágil para que a gente possa dar respostas para os colegas que estão mais distantes em locais longínquos, certo? Buscar qualificar os nossos planos regionais, né? Fortalecer o sistema de saúde nas fronteiras da Amazônia, isso é essencial, certo? Porque nós estamos falando da Amazônia brasileira, mas a Amazônia não é só brasileira.
nós temos a Pan-Amazônia. Então, nós temos que ter cooperação técnica, transformar esses hospitais de pequeno porte que existem na Amazônia em hospitais de transição, de cuidado, com vocação explícita, dentro do padrão epidemiológico de doenças de cada região, certo? Entrando na saúde indígena, né? Nos ribeirinhos, quilombolas, etc. Né? A gente tem uma política específica para esses setores aí, que são os setores que mais empregam, inclusive os trabalhadores rurais, são os setores que mais empregam, certo? Depois, incentivar a participação de todas as universidades e institutos, aí entrando na área de ciência e tecnologia, né? Tem um Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para a região amazônica, né, nos próximos anos. Incentivar a participação de todas as universidades, institutos federais e universidades estaduais, né, para que a gente possa ter acordos multilaterais que envolvam países, que envolvam os estados da região amazônica, para que a gente possa ter uma política de ciência e tecnologia forte na nossa região, certo? Efetivar uma participação forte dos conselhos de saúde e dos movimentos sociais nas fundações de amparo à pesquisa, para que a gente possa ter a pesquisa e a formação da gente dirigida não para aquilo escolástico que a academia deseja, mas para a necessidade da população e do Sistema Único de Saúde, contribuir com os programas de P&D, né, na área de ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, uma grande questão é que nós não conseguimos alcançar, nós temos só 2% dos medicamentos no Brasil que são fitoterápicos, e temos uma região com uma vasta possibilidade de incorporar esses medicamentos numa cadeia produtiva, no pequeno produtor, vai até, por exemplo, ao laboratório de farmácia, onde está o Marcos Valério lá, vai até a bioequivalência do medicamento, que isso seja transformado num medicamento que vai para a farmácia e que cria uma economia, né? Uma economia no novo modo de produção, onde você ganha empregabilidade, ganha na ciência e tecnologia e ganha na solução de problemas em 100% dos seus remédios fitoterápicos, né? Reafirmar, né, a necessidade da gente retirar a emenda do teto de gastos, certo? Porque ela nos coloca várias amarras, certo? Discutir com as bancadas da Amazônia a implementação destas políticas, certo? Se vocês olharem para o Nordeste, independente dos partidos, o Nordeste montou um consórcio. Vocês podem, inclusive, olhar. Tem um consórcio no Nordeste para comprar equipamento, para comprar medicamento, para comprar, né? E aqui na Amazônia a gente tem dificuldade de articular uma frente suprapartidária por conta de uma certa tradição, das distâncias e assim por diante, e da própria falta de convivência política institucional, pensando em objetivos estratégicos, né, para a nossa região. Então, esse é um problema grande. E aí a gente tem que ter... e na área da vigilância em saúde, a gente tem que ter uma vigilância da Amazônia, certo? Uma vigilância da Amazônia, né? Articular uma vigilância epidemiológica, um observatório, né, macro-regional, para pensar e se aproximar, né, utilizando a rede telefônica, rádio, ótica, informacional, certo? Pensando no telesaúde e na telemedicina. E, por fim, ter um controle social forte, né? Investindo na formação de conselheiros, na formação que nós estamos fazendo agora, certo? Na defesa do Sistema Único de Saúde como um bem público. Então, eu queria que vocês gravassem bem isso. O Sistema Único de Saúde é um bem público. Não sei quem se lembra da
da Olimpíada na Inglaterra, entraram 4 bandeiras. Até a Marina Silva foi representar o Brasil nessa Olimpíada. E ela entrou na frente a bandeira da Grã-Bretanha, a bandeira da Inglaterra, certo? A bandeira da Grã-Bretanha, da Inglaterra, das Olimpíadas, e sabe qual era a quarta? A do sistema do NHS, do Sistema Nacional de Saúde inglês. Certo? Entrou a bandeira do Sistema Nacional de Saúde inglês dentro das Olimpíadas. Por quê? Porque a sociedade inglesa valoriza valoriza o sistema de saúde inglês como um bem social e um bem público. Né? É nesse estágio de disputa que nós temos que fazer para não deixar que o SUS sucumba diante das OCIPs, das organizações sociais, do processo de privatização, do processo de destituição do sistema. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma contribuição também? Eu vou perguntar, quem discute isso na sua formação desse jeito que eu apresentei aqui? Vocês discutem isso assim na universidade? A Bruna está colocando aqui, a diferença agora, para mim, foram os dados, que eu não tinha contato. E, Bruna, tu acha que o Multicamp vai ajudar a compreender melhor essa realidade? Eu acho mais fácil falar aqui, que eu estava digitando, mas aí o senhor já... Pois não, vamos falar. Porque, na verdade, para mim já está... Mas eu acho que a diferença é que algumas reflexões que a gente não tem um embasamento de dados que o professor trouxe, né? E eu acho que isso é muito importante da gente conhecer, porque dessa forma a gente argumenta criticamente e a gente consegue formular melhor estratégias, né? Eu acho que essa que é importante. Acho que a reflexão sobre o SUS, sobre a saúde como um direito de todos e tal, acho que ela perpassou até a formação. Mas acho que com esse enfoque, que eu acho que é importante e que traz essa consequência, eu não tinha contato. Legal. Isso é a alma do Multicamp, entendeu? Quando a gente usa a criança como uma metodologia para que a gente, a partir da criança, possa discutir a caderneta, mas também ver os problemas. Quem mais? Obrigada, Bruna, pela participação. Eu sou de serviço social, né, e a gente vê como o contexto familiar é muito importante para a criança, a sociedade de onde ele vive, a comunidade. Eu falei que, como eu sou de serviço social, a gente percebe, o professor perguntou se a gente já tinha visto essas questões no nosso curso, e a gente vê bastante, porque a gente percebe como a questão social, o ciclo que aquela criança está frequentando, a família, a comunidade é importante ali para o desenvolvimento dela. Ok, Antônia, obrigada. Professor Paulo, tem no chat a Vitória Ribeiro dos Santos. Ela diz o seguinte: eu sou de serviço social. Eu não tenho uma pergunta, mas gostaria de dizer que as colocações do professor me deixaram bem reflexiva. E, respondendo à pergunta do professor, pelo menos até agora, não houve um momento na graduação que essas questões foram colocadas dessa forma. Por isso, considero muito importante o papel do Multicamp. Oi, professor, é a Clara, sou de serviço social também. Com as suas colocações, eu também fiquei lembrando da minha região, que eu não sou daqui de Belém, eu sou lá de Óbidos, não sei se o senhor sabe onde é, lá para o oeste do Pará. Muito bem, conheço Óbidos, muito bem. Que bom, eu sou de lá. Conheço de Terra Santa para cá até Juruti, Meu do Deus. lado e do outro. Toda a região, né? Eu não É. sei se o senhor está sabendo, ou se o senhor soube por alguma notícia,
Mas no ano passado foi inaugurado o barco Papa Francisco, o barco que faz assistência médica para a população ribeirinha. Aí foi uma coisa assim que eu ainda não tinha, né, para a população, porque lá, óbvio, tipo, só o que você encontra, assim, nos hospitais, no 24 horas, que é urgência e emergência, né, é o médico geral, né, o clínico. E aí, com esse barco, tipo, agora tem os médicos mais específicos, né, oftalmologista, dermatologista, ginecologista, e eles fazem as viagens durante 7 dias, assim, para as comunidades ribeirinhas, né, que são tudo pelo rio, né, no caso, no Rio Amazonas. E agora eu fiquei pensando com essas coisas que o senhor falou, né, reflexiva, porque realmente era uma coisa que as pessoas também não tinham acesso, e só agora e eles passaram a ter. E esse barco do pessoal dos franciscanos, né, mas eles fazem também, eles têm vínculo com o SUS. Na realidade, a política de barco de saúde fluvial, ela foi uma política importante criada no governo Dilma pelo ministro Padilha. Por quê? Porque o Padilha morou, inclusive, na tua região. Ele ficou 5 anos cuidando dos índios Zoé. Viu? Já ouviu falar. Pois é, os índios Zoé são da tua região. O Padilha ficou 5 anos cuidando dos índios Zoé, né? E cuidando dos índios Zoé, tinha um barco em Santarém chamado Barco Abaré, do Saúde e Alegria. Já ouviu falar desse barco? Sim, eu lembro. Então, a partir deste barco, o Padilha pensou numa política para a população ribeirinha, criando os barcos. E já há financiamentos de vários barcos na região amazônica fazendo esse trabalho. Entendeu? E para cá, para a região do Nordeste, tem também esse tipo de barco ou mais para lá? Eles estão mais localizados exatamente da tua região para Manaus, ali para aquela região ali, e a região do Baixo Tocantins aqui, e Marajó. Entendeu? Para a região nordeste do Pará, não. Entendi. Se dá por conta do acesso à capital? Ou... Do acesso, das estradas, né? A grande concentração de leitos que tem aqui. Então, eu acho que os gestores não se interessaram muito por essa política. Professor Paulo de Tarso, no segundo grupo, tanto no primeiro grupo quanto no segundo grupo do pessoal que vai para Soure, nós temos 3 alunos da psicologia no primeiro e 6 alunos da psicologia no segundo grupo. Então, nós temos um grupo grande da psicologia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente. 9 alunos da psicologia. O que você diria para esses alunos, professor, da psicologia, que estarão em Soure e que, inclusive, tem unidade lá, que as unidades não têm o psicólogo. Lá tem no CRAS, né? Já me informei sobre isso. O que você diria para esses alunos, professor? Eu diria, primeira coisa, que tratar da saúde mental não é um problema só de psicólogo, certo? Uhum. Tratar da saúde mental é um problema de todos os trabalhadores de saúde. É óbvio, né, que nós estudamos para fazer isso. Então, que eles contribuíssem com os demais colegas, né, em estratégias que pudessem melhorar a saúde mental da comunidade onde eles vão exercer a atividade do multicampo. Eu diria isso para eles, entendeu? Que é a contribuição que a gente pode dar junto com os colegas do serviço social, com os colegas da enfermagem, certo? Porque saúde mental não é propriedade do psicólogo. O que é propriedade, vamos dizer assim, entre aspas, é a psicoterapia, é a análise, né? Mas a discussão do cuidado, ela perpassa todos os profissionais, inclusive criar
linhas de cuidado onde a saúde mental esteja dentro dessas linhas de cuidado. E acho que com a pandemia, vocês viram que a saúde mental entrou na roda, né? Como um problema grande. Com certeza. Né? Grande e grave, né? Grande e grave. Eu diria isso para eles. Muito bem. O Pará foi o estado que teve o maior percentual de aumento de pessoas fazendo uso de medicamentos controlados para depressão, ansiedade, por conta do grande número de agravos, de pessoas com esses agravos durante a pandemia. Eu vi uma reportagem na televisão isso. Fiquei até espantada, que nós somos o primeiro lugar no Brasil em uso de remédios controlados, agora durante a pandemia. Nós, da universidade, criamos uma clínica virtual durante a pandemia. Tu sabe disso, né? Sim, sim. Que atendeu várias, mais de 1.000 e tantas pessoas. Sim. Principalmente, os nossos atendimentos, 30% deles foram atendimentos de ribeirinhos e quilombolas. Anteontem estava na página principal da UFPA, do portal. Exatamente. Nós encerramos a clínica, mas ficamos com os pacientes que já existiam e agora vamos atender exclusivamente, respondendo à nossa colega lá de Óbidos, vamos atender exclusivamente os ribeirinhos e quilombolas. Muito bem. Mais alguma colocação? O pessoal pode ser aqui pelo chat também. Olha, a Dandara da nutrição. Muito importante. Está vendo aí, Paulo? Eu estou vendo que ela está dizendo que nós vamos nos deparar com diversas realidades. Estou entendendo. Muito bem. Eu acho que o Multicamp ele tem uma importância que é exatamente da gente... Eu perguntei outro dia para um médico cubano como era a formação em Cuba. Eu disse, vem cá, quantos anos vocês ficam estudando para depois, assim, pensando como se fosse a nossa, né? Que a gente primeiro começa nos livros e depois que a gente vai para os estágios, né? Quando já está quase para terminar os nossos cursos. Talvez a enfermagem seja um pouco diferente. Não, a gente já vai no segundo semestre. Nós da psicologia não. A turma vai lá pelo 5º, 6º semestre que vai começando a interagir com a realidade social quando ele não consegue uma monitoria, um professor, um projeto como o Multicamp para se inserir e dar de conta com a realidade. Sabe o que o médico me falou? Que eles têm contato com aquilo que a gente chama de educação problematizadora desde o início da faculdade. Paulo, vou puxar aqui os da enfermagem. Oi, professora. Oi, querido. Fala aí, amado. Bom, essas aulas que estão tendo agora, esses últimos dias, estão sendo muito, muito ricas, porque a gente consegue, assim, ter um olhar diferente da enfermagem. Eu me surpreendi muito na aula de psicologia, que eu pensei que a enfermagem tinha um olhar, assim, bem sensível para algumas coisas, mas psicologia tem um olhar, assim, muito, muito mais específico para essas questões. Eu achei muito incrível. É um olhar muito diferenciado, fez eu querer conhecer um pouquinho mais e agregar mais essas questões à minha própria consulta de enfermagem. Não que eu queira mudar de curso, mas tentar agregar assim, as coisas para a enfermagem mesmo. E várias outras questões que é muito bacana a gente entender e a gente acaba tendo um olhar assim, mais integral ainda. Eu pensei que a gente já tinha, mas está ampliando muito, muito mais a minha visão de um jeito que eu não estava imaginando. Muito bem, Elian. Muito obrigada. E você verá que na prática, né, nas atividades práticas, você verá que essa visão ficará muito mais ampla e você agregará muito mais conhecimento também. Eu já... Eliana, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez tu tenha assistido a aula com uma professora que se implica muito com isso, entendeu? Professora Lúcia. Eu podia... Professora Lúcia, a colega Lúcia, certo? Que pesquisa práticas integradoras e complementares, que pesquisa a saúde do homem,
entendeu? Que tem uma produção nessa área grande de gênero e saúde, certo? É uma professora que tem uma implicação teórica importante, mas prática, a gente... né? É prática. E prática. Mas junta as duas coisas, sim, né? Mas a gente precisa ainda melhorar na psicologia, viu, Ian? Eu podia até ficar calado e dizer, olha, o Ian está falando bem da psicologia. Mas a gente precisa melhorar, como precisamos melhorar em todos os locais, né, Ian? Isso. Mas eu acho que essa proximidade aí da gente com a psicologia, isso também é a força do Multicamp, né, Rosineide? Exatamente. Fazer com que as pessoas entrem em contato com as formações diferenciadas e daí elas possam entender o que é essencial do Multicamp, que é o cuidado em saúde. E que o cuidado não se faz com uma profissão isolada. Isso que eu ia falar, né? O cuidado multiprofissional. É interessante que os alunos eles vão nos seus grupos, enfermagem, serviço social, psicologia, e quando termina, quando eles voltam, eles estão assim todos interligados. E foi muito interessante a gente observar isso nas programações iniciais do Multicamp e, posteriormente, naquele evento, professor Paulo, que nós fizemos lá na universidade. Isso, exatamente, em que você não via grupos da enfermagem, grupos da psicologia, grupos de serviço social, de nutrição, você não via isso. Você via os alunos todos misturados, né, de todos os cursos, por conta das amizades que foram feitas nas unidades, nas viagens, né, para os interiores. Foi interessante ver isso, né, porque nas reuniões, que antes a gente fazia presencial, nas capacitações, os grupinhos sentavam todos juntos, assim, né? A maioria não se conhecia, mas é interessante. E aí, isso que tu está colocando, Eliane, também, com relação a essa sua ansiedade aí, né? Eu vou dizer, uma ansiedade boa, né? De conhecimento, de expectativa, isso aí o Multicamp responde muito bem. Graças a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Parabéns mais uma vez para todo mundo que desejou participar desse projeto, desse grande projeto. Dá muito trabalho, né, professor Paulo, mas a gente faz pensando em vocês. Vai melhorar um pouco mais a vida de vocês, porque a partir de hoje eu deixei de ser coordenador da pós-graduação, então eu vou tentar mais a vida, eu vou tentar mais todo mundo. Caramba, agora. Olha aí, Paulo, terminou essa fase aí. Terminou essa fase, graças. Eita, muito bom. Muito Leandrinho bom. lá e a Delma vão assumir. Que bom, professor. Que bom. A Bruna, professor, a Bruna Nogueira está... voltar da aula para a graduação ainda, antes de eu me formar? Olha aí. Professor, acho que eu volto sim. Olha lá, hein? A gente ainda não teve... Já assisti algumas palestras suas ainda, a gente ainda não foi... Ainda não deu... Ainda não teve essa oportunidade, né? Eu estou dando aula para residência no Barros Barreto, talvez no próximo semestre eu discuta lá com o César, porque eu estou querendo fazer um pós-doutorado, viu, Bruno? Uhum. Bem, mas o que eu ia falar é que de outro ponto, né, da enfermagem que se interessou assim pelo conteúdo que teve, que partiu da psicologia, mas que conversou com todos os cursos, né? Do meu ponto de vista, já foi que todas as palestras dessa formação, de alguma forma, eu pensava em alguma coisa da minha formação também para dialogar com aquilo. Então, eu achei que isso já é um sinal assim, do que a gente vai ver, sabe? Porque, por exemplo, ontem a gente teve uma palestra de nutrição e uma de enfermagem. E nas duas, eu fiquei pensando como tem implicações que nós, como psicólogos, poderíamos atuar, sabe, naquilo que ela estava falando, e como a gente tem o papel justamente de construir isso, tentar construir isso no Multicamp, que é o desafio, né, da nossa formação agora, que eu espero que a gente consiga achar esses caminhos e tal. Mas é uma reflexão muito boa mesmo, que eu também compartilho.
Legal, Bruno, obrigado. Professor, sua fala final. Eu diria que a principal estratégia é o cuidado em saúde, entendeu? E é o cuidado que vai nos integrar no campo. Ele nos integra desde o campo profissional até... ele nos integra no campo profissional e nos integra enquanto profissões e quebra as barreiras, né, que nós construímos epistemologicamente e desnecessariamente nas nossas formações acadêmicas, que precisamos mudar o nosso jeito na graduação, né? Então, eu acho que é importante isso, né? Então, eu acho que eu vou, inclusive, colocar aí na formação a discussão do cuidado em saúde, viu? Vocês, não sei se vocês conhecem um autor chamado Emerson Merri e o outro colega chamado Túlio Batista Franco, que é psicólogo. O Emerson e o Túlio, eles têm sites específicos com todos os artigos deles e os livros deles. Nós somos da Rede Unida, certo? E também na nossa editora da Rede Unida você vai encontrar uma série Saúde e Amazônia, onde eu sou coordenador dessa série, junto com o professor Júlio, lá da Fiocruz de Manaus, o professor Alcindo Perla, da Universidade do Rio Grande do Sul. E nesta série da editora, todos os livros são gratuitos. Se você quiser, quando estiver baixando, botar R$ 3, R$ 2, R$ 5, por um livro, com a qualidade que tem nossos livros, vocês vão conseguir conviver lá na série Saúde e Amazônia com várias destas políticas da Amazônia que nós estamos pensando hoje. Certo? Então é isso. Muito obrigada, professor Paulo de Tarso, professor da Faculdade de Psicologia, aqui conosco também participando desse momento.